isso aí, pessoal. Chegamos à nossa sétima e oitava semana. Nossa sétima semana. Eu espero que todos estejam muito bem, que construíram, né? Desejo que tenham construído muitos saberes que são oportunizados, mobilizados e articulados pela pesquisa nesse grande contexto da metodologia científica. Então, nós estamos aqui nessa sétima semana, lembrando que a nossa oitava semana é para a entrega do portfólio e para o nosso período de recuperação, de desempenho acadêmico. E eu desejo que todos logrem, né, com bastante êxito, a conclusão da nossa disciplina. Os tópicos dessa semana referem-se à nossa atividade avaliativa, que é a organização e a entrega do portfólio. Mas o que vem a ser, né, professora, esse portfólio? O portfólio, na verdade, ele representa essa coletânea, um conjunto com todos os trabalhos que vocês realizaram. É a organização dos trabalhos produzidos durante toda a disciplina. Então, aí a gente vai, claro que, observar na sua estruturação os elementos da metodologia científica. Logo, vocês compilarão fóruns, atividades, e nós vamos organizar esse trabalho considerando três etapas importantes e distintas que nós classificamos numa estrutura geral de elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Claro que essa estrutura geral, ela está no manual de TCC e trabalhos científicos do IFP, e está também em todos os livros de metodologia científica. Nós vamos perceber essa orientação na estruturação de um trabalho do tipo monografia, artigos, teses, dissertações, a organização da sua estrutura, considerando esses três elementos. Pré-textuais é o que vem antes, os elementos textuais é o corpo do trabalho, seu desenvolvimento, e os elementos pós-textuais, ok? Bom, e qual é a significância, professora, dessa estrutura? É uma estrutura que nós estamos trazendo para a organização desse portfólio, dessa coletânea de atividades, né, que foram acontecendo no decorrer da disciplina, que vai totalizar aí a última nota, a última avaliação de vocês, mas, sobretudo, gente, porque se assemelha a outros trabalhos científicos, como eu acabei de falar. É uma ferramenta mesmo pedagógica que possibilita que o professor possa acompanhar melhor esse processo de desenvolvimento da aprendizagem e é, sim, um instrumento para análise do desempenho acadêmico. Sem falar que nós estamos aí, dentro dessa estruturação, aplicando as normas de trabalhos científicos e colocando elementos da metodologia, como, por exemplo, na organização de um sumário. A gente vai observar nos elementos pré-textuais, por exemplo, a capa é o primeiro elemento pré-textual. Vocês vão observar lá no manual do IFP, na página 20, quais os itens, os elementos e a sequência que precisa observar para a estruturação da capa, que é um elemento obrigatório, certo? E tem as informações que são indispensáveis à sua identificação.
na seguinte ordem: o nome da instituição, a logo, o nome do autor, que é seu nome completo. No título, o que nós vamos colocar, professora, no título? Portfólio de metodologia científica, tá certo? Vamos observar. Abra aí o manual do IFP de trabalhos de conclusão de cursos, de trabalhos científicos e vá lá na página 20, faça essa consulta. Temos também outros elementos pré-textuais. Depois da capa, o que eu trago? Você vai trazer a dedicatória. Para quem você dedica esse portfólio? Sabemos que a dedicatória é um elemento opcional, mas nós estamos inserindo aqui nessa estruturação. Vamos, depois da página que traz a dedicatória, na terceira página, nós traremos agradecimentos. Vocês podem agradecer, tudo bem? Onde é que eu encontro isso, professora? Visite a página 22 e a 23 no manual. Epígrafe, o que é um epígrafe? Em muitas aulas eu fui trazendo algumas epígrafes, que são trechos, citações, né, de outros autores que você acha que seria interessante destacar e trazer na página da epígrafe, mas você não vai precisar colocar lá o nome epígrafe, tranquilo? Quando nós visitarmos a página 22 e 23 do manual, fica bem claro como nós devemos organizar essa epígrafe. Se vai ter o recuo, se vai recuar a régua, 4 centímetros, qual é o tamanho da fonte, todos esses pormenores, essas normas e regras, o manual vai deixando bem claro para a gente. O sumário, muito importante, é também um elemento pré-textual. E nós vamos organizar o nosso sumário dentro do nosso portfólio, tá certo? O sumário eu posso pesquisar lá na página 25 do manual. É um elemento obrigatório, precisa trazer a numeração das principais divisões. Se tiver seções, a gente coloca também. Tem lá a NBR 6027 da ABNT, que vem orientando como é que a gente deve elaborar esse sumário. Tranquilo assim, né? Como deve ser a numeração, ela é progressiva, e aí, como ela é progressiva, tem uma NBR também que a gente observa, está lá no manual, é a NBR 6024. Então, atenção, nós temos um portfólio com todos os trabalhos realizados e vamos organizar, estruturar nessa sequência que a professora está trazendo, né? Capa, está trazendo agradecimentos, está trazendo dedicatória, epígrafe. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o nosso sumário? O sumário precisa vir trazendo as divisões nessa sequência. Semana 1, fórum 1. Semana 2, fórum 2. Semana 3, fórum 3. Semana 4, fórum 4. Semana 5, fórum 5. Semana 6, fórum 6. Semana 7, fórum 7. Quando chega no item 8, nós vamos inverter. Colocar atividade 1, semana 1. Atividade 2, semana 2. Atividade 3, semana 3. E assim sucessivamente até a atividade 7, que corresponde à semana 7. Quando chega no item 15, na enumeração 15, vocês colocarão considerações finais. No item 16, minha autoavaliação. E no item 17, avaliação da disciplina. Coloquei aqui um recorte
como se encontra lá no manual do IFP. Sobre o sumário, vocês podem visitar também da página 68 até a página 71. Prossigamos pensando nos elementos textuais. E então, professora, quais são esses elementos textuais? São exatamente, gente, todos os fóruns e atividades na sequência que nós estamos trazendo aqui no sumário. E tem algo que eu acho muito importante para a nossa organização, é você fazer uma divisória, separando esses trabalhos. Como seria essa divisória? Né? Eu fiz aqui só um print de um portfólio com algumas divisórias que outros alunos de outros cursos da licenciatura em matemática do IFP realizaram, né? Então, veio capa, veio folha de rosto, um sumário, veio aí agradecimentos. Na quinta folha, quando ela vai apresentar a primeira atividade, ela colocou aqui no centro, olha aí essa seta, indicando que ela colocou uma imagem. Pode, professora Joselma? Pode. Pode colocar uma imagem, pode colocar, né, uma borda, e lá no centro vocês coloquem que é o Fórum 1, Semana 1, pode fazer essa divisória para ir separando de uma atividade para outra. Fica bem organizado e pode usar cores sem problema algum, tranquilo? Aqui é só um exemplo de divisórias que vai separando uma atividade da outra. Uma observação também muito importante que nós não podemos esquecer que vocês podem realizar prints. Professora, eu posso printar lá da minha atividade, do meu fórum? Pode, mas lembrando, gente, o envio do portfólio é virtual, claro, e o arquivo, coloque tudo no arquivo único. Na sequência, nessa estruturação, observando os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Tudo num arquivo único, pode ser em PDF ou em Word. Certo? Os pós-textuais, né, são aqueles elementos que a gente traz referências como obrigatório, glossário, apêndice, anexo, índice. Então, pode ser, alguns são opcionais. As referências são elementos obrigatórios. Aqui no nosso caso, nós não vamos colocar referências, porque são as próprias referências da nossa disciplina. Então, no portfólio, nós não colocaremos elementos pós-textuais, ok? E tem uma diferença significativa, por exemplo, entre apêndice e anexo. O que é um anexo e um apêndice? O anexo é todo aquele documento, aquele arquivo que você vai colocar para ir validando, para ir mostrando aquilo que você fez no corpo do texto, do trabalho, mas que não foi você quem produziu. Apêndices é aquilo que eu produzo. Por exemplo, eu elaborei uma entrevista. A entrevista foi elaborada por mim, eu apliquei, fiz a pesquisa, enfim. Aí lá nos elementos pós-textuais, depois das referências, aí eu trago como apêndice 1, por exemplo, ou apêndice a minha entrevista. Só que depois eu quero também trazer anexo. Por que eu vou trazer anexo? Porque tem aqui um projeto, o projeto da escola. O projeto da escola não é um documento elaborado por mim. Então, todos os que são trabalhos, documentos
que não foram elaborados por mim entram nos anexos. Professora, eu realizei uma pesquisa numa escola e eu fiz vários registros fotográficos. E aí, é um arquivo pessoal seu? Ótimo, pois entra em apêndice, porque é um arquivo pessoal da pesquisadora, do pesquisador. Então, aí é um apêndice, certo? E quando nós chegarmos nas considerações finais, o que eu devo fazer, produzir? Aí você vai produzir um texto breve. Geralmente me perguntam, professora, quantos parágrafos eu escrevo? Gente, ao menos, no mínimo, escrevam 3 parágrafos. Construam um texto, ainda que objetivo, ainda que não muito extenso, mas construam um texto trazendo as considerações finais de vocês sobre a produção do portfólio, sobre a disciplina, as vivências, saberes, experiências. Esse é o momento de vocês colocarem as reflexões e realmente aparecerem dentro da produção, colocando as apreciações finais. Tranquilo? Pois bem, nós chegamos também numa parte que é a autoavaliação. Como é que deve ser, professor, essa autoavaliação? Nós vamos destacar que bom, que pena, que tal? Então, esses 3 elementos vocês vão destacar. O que foi bom durante... isso é a sua autoavaliação. Que bom que eu cumpri com todas as atividades. O que foi bom para você? Isso você olhando para si, para a sua postura, o seu desenvolvimento na disciplina. É disso que a autoavaliação trata. É o momento de eu olhar para mim, me autoanalisar, me autoavaliar e refletir. Como foi bom eu ter feito meu cronograma de estudos e ter cumprido. Então, que elementos vocês trazem para essa avaliação? Que pena! O que seria? Que pena, né? Não deu certo, eu poderia ter isso olhando para si. E que tal? O que vocês destacariam como um que tal dentro da sua autoavaliação? Porque também chega o momento de avaliar a disciplina. Isso é muito importante. Esse processo de avaliação, o feedback que vocês estão nos dando através de uma avaliação, nos ajuda a repensar a prática, reprogramar, trazer outras ou novas práticas pedagógicas para o contexto da educação à distância. É muito importante nós nos avaliarmos e entendermos que a avaliação não é um instrumento de punição. A avaliação aqui representa exatamente essa oportunidade de contribuir para que um novo ciclo se inicie, numa perspectiva de novas tomadas de decisões e de planejamento dessa trajetória formativa, que é educativa e que é de ensino e aprendizagem, tá bem? E aí também um que bom que a disciplina, aí eu não vou dizer, vocês é quem vão colocar. Que pena que nessa disciplina vocês vão avaliar e também sugerir que tal se nessa disciplina, em outras ofertas, não apenas falar você pode aqui externar uma avaliação sobre a prática da professora, os conteúdos trazidos e tudo, enfim, que diz respeito à avaliação da disciplina, tá bem? É algo muito importante. E nossa semana 8, que é a última semana, ela vem bem imbricada, bem tecida na semana 6, porque é o momento
em que nós vamos aqui estar nessas orientações, esperando que vocês entreguem o portfólio. Já vamos também colocando aí as notas na plataforma para perceber quem vai precisar ir para um desempenho acadêmico e recuperar alguma nota em decorrência de alguma lacuna, né, durante esse processo, essa itinerância nessa disciplina de metodologia científica. Assim a gente vai prosseguindo, estamos sempre à disposição. Gosto sempre de dizer isso. Nós estamos aqui para contribuir, eu e os professores que são tutores, estamos à disposição e só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aprendendo junto com vocês. Porque se vocês são desafiados nesse processo de aprendizagem, nós também somos muito desafiados nesse processo de aprender para ensinar, de ensinar a aprender. Mas é com grata satisfação. E assim eu deixo um abraço bem caloroso e o meu até breve. Obrigada, gente.